Olá, hoje é uma segunda-feira e o Banco Central acaba de divulgar as informações contidas no chamado Relatório Focus. E nós aqui, na Ordem dos Economistas do Brasil, dentro da nossa programação de educação financeira, estamos fazendo uma análise para você, pois acreditamos que você provavelmente não é economista, talvez seja aluno de economia, talvez seja um aluno da administração, talvez seja um curioso que está acompanhando os nossos vídeos e as nossas análises ao longo desses últimos anos. Repito sempre, o Banco Central não faz nenhuma destas previsões, ele as recebe de um conjunto significativo de economistas que detêm o instrumental econométrico para fazer estas previsões. Ele as recebe até o último dia útil da semana imediatamente anterior, ou seja, na sexta-feira, e as divulga na segunda-feira, hoje, dia 21 de dezembro de 2020. Feliz Natal para todos vocês. Em família, com a família reunida, o menor número possível de pessoas, mas em paz, com saúde e principalmente na crença em que o grande arquiteto do universo vai iluminar nossas vidas ainda neste ano de 2020 e durante o ano de 2021. Há um conjunto enorme de variáveis extremamente importantes que estão contidas nesse relatório Focus. Pela importância, saliento a questão fiscal, a taxa de juros, a taxa de câmbio, e essas variáveis devidamente combinadas, elas vão resultar na taxa de inflação. Então, nós temos uma taxa Selic de 2% ainda para 2020, mas essa taxa vai mudar. Já há uma previsão de 3% para 2021 e talvez até aumente para números superiores ao longo do segundo semestre de 2021 e também ao longo de 2022. Há alguns colegas economistas que estão dizendo que essa taxa pode chegar a 4%, 4,5%, talvez até um número maior, até 2024. Do ponto de vista da taxa real de juros, a inflação medida pelo IPCA está em 4,39%. Ou seja, se você estiver fazendo o cálculo da taxa real de juros pela inflação, você está vendo que é uma perda de poder aquisitivo de 2,39%. Já quanto ao IGPM, que é o Índice Geral de Preços, ele já tem preços de commodities no atacado, tem índice de preços ao produtor e também tem índice de preços ao consumidor. Esse Índice Geral de Preços, o chamado IGPM, ele aumentou de maneira significativa e está sendo previsto em 23,9% para este final de 2020. Já para 2021, este Índice Geral de Preços, IGPM, está com uma previsão de 4,7%. Isso significa que o impacto do aumento dos preços das commodities agrícolas, metálicas e o aumento do dólar, ao longo dos próximos meses irá arrefecendo e o IGPM irá convergindo para esses 4,7% até o final de 2021. Então, nós temos, quanto à taxa real de juros, se nós pegarmos 23,9% e tirarmos 2%, a perda de poder aquisitivo, olhando o IGPM, é de 21,39%. É um número extremamente significativo, extremamente alto. Se nós olharmos, por outro lado, a previsão de tombo da economia brasileira neste ano de 2020, nós estamos observando que o tombo está previsto para 4,4%.
há um crescimento previsto para o ano que vem de 3,46%. Essa é a melhor esperança que nós temos. A esperança de que no ano que vem vamos ter crescimento. É claro que isso se deve ao fato de que esse ano de 2020, mercê desse terrível vírus, nós estamos tendo um tombo previsto de 4,4%. Como a base de comparação é muito baixa, teremos um crescimento em 2021. E o crescimento previsto está em 3,46%. O maior problema está sempre sendo colocado na questão fiscal. Ela é determinante. É verdade que a relação dívida-PIB, ela depende muito do denominador, que é o PIB. Se a economia cresce e fortemente e o governo consegue controlar o numerador, que vem a ser a dívida, né, o estoque da dívida, então essa relação aritmética diminui e em termos percentuais ela se torna menor. Isso ocorreu, essa previsão ocorreu ao longo do ano. Em junho deste ano, por exemplo, a previsão era de um tombo da economia brasileira, perto de uns 7%. E nesse sentido, as previsões sobre a relação dívida-PIB estavam em torno de 96,2%. No momento que a economia tem um tombo menor, de 4,4%, a relação dívida-PIB volta a ser recalculada e passa a ser de 93,1%. O que temos que analisar nos próximos relatórios, pouco a pouco, é o comportamento das despesas públicas, o comportamento do teto do gasto. Há uma questão extremamente importante que está relacionada com os pobres, aqueles que estão na pobreza praticamente total, né? E esses pobres vão deixar de ter uma ajuda do governo que nesse momento está sendo de R$300 por mês. Acreditamos que vai haver uma expansão do chamado Bolsa Família, em termos de abrangência de pessoas, e um valor talvez de R$270, R$280 vai ser dado a esse contingente de milhões de pessoas que estão com graves problemas para alimentar seus filhos. Aqui é uma questão de dignidade da pessoa humana. Então essa é uma questão importante. Iremos discutindo essas questões em outros programas também. Se você entrar no YouTube, no site da Ordem dos Economistas do Brasil, você vai ver uma entrevista que fiz com o professor Antônio Delfim Neto. Na próxima semana, será colocada uma entrevista que realizaremos com o professor Paulo Rabelo de Castro. E temos uma outra sequência de entrevistas com o professor Carlos Antônio Roca, por exemplo. E temas importantes estão sendo discutidos e creio que são interessantes para você. Um grande abraço, Feliz Natal e até o próximo Relatório Focus.